Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos juntos mais uma vez para o estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje o Fernando Honorato está aqui com a gente, mais uma vez. Muito obrigado por me auxiliar aqui nesse estudo da lição da Escola Sabatina. Você pode fazer oração para a gente começar? Santo, bondoso e querido Deus, aqui estamos, Senhor, diante de Ti, para que o Senhor venha, Senhor, transformar a nossa vida. Pedimos que o Senhor conduza a nossa vida intelectual, a nossa vida pessoal, para que possamos compreender de fato as Tuas lições, a Tua palavra. Derrama Tuas bênçãos sobre nós, é o que te pedimos, te louvamos e agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, Fernando. Amigos, quarta-feira, dia 28 de agosto, lição 9. A nona lição deste trimestre, conforme nós estamos estudando controvérsias em Jerusalém. Jesus agora, o cenário muda, né? Já não é mais a Galileia, ele está na Judéia, e esse vai e vem, esse movimento constante no Evangelho de Marcos, desde o início, Jesus sempre andando, a jornada de Jesus em direção à cruz. Uma hora ele está no templo, outra hora ele está em Betânia, alguma cidade ali, alguma aldeia próxima, e nós encontramos Jesus sempre em movimento. Hoje, deveres terrenos, resultados celestiais. E a lição nos encaminha, portanto, já para a parte final do capítulo 12, viu, Fernando? Aqui já metade para o fim do capítulo 12, o texto de hoje a partir do verso 13. Olha só o que diz aqui. E enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Mais uma vez, mais uma contradição, mais uma controvérsia, mais um embate entre Jesus e os líderes religiosos. E eles chegam para Jesus de uma maneira assim, bem camuflada. Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro. Não se importa com a opinião dos outros, porque não olha a aparência das pessoas, mas, segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. Agora vem, é lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não pagar imposto? Mas Jesus, o texto diz, percebendo a hipocrisia deles, respondeu, por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário, para que eu o veja. Eles trouxeram, e Jesus lhe perguntou, de quem é esta figura e essa inscrição? Eles responderam, de César. Então Jesus disse, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Com esta fala de Jesus, ó, ninguém quis falar mais nada, Fernando Honorato. Eu vejo aí nesse texto que eles prepararam uma emboscada, né? Uma certa enrascada, né? Mas eu quero fazer uma perguntinha aqui bem direta para o senhor. Devemos fazer tudo o que os governantes querem? Porque, assim, dentro do contexto evangelístico aí, Jesus fala, dai a César o que é de César. Aí fica meio em dúvida, talvez, para muitas pessoas, se devemos dar tudo ao governante. Tudo, toda a nossa confiança, todo o nosso recurso, o que nós devemos aí fazer? A mensagem da Bíblia é o seguinte, Deus coloca reis e tira reis. Nenhuma autoridade constituída é constituída sem que Deus permita. Então, para o bem-estar dos humanos, para o nosso bem-estar, Deus permite, assim, os governos. Deus está na supremacia controlando tudo? Está. Mas ele diz assim, você deve orar pela terra onde você está. Você é brasileiro? Ore pelas autoridades brasileiras. Você está em outro país? Se sujeite à autoridade desse país e ore pelo bem-estar desse país. Então, a Bíblia, ela nunca trouxe uma mensagem de Deus indo contra a autoridade. Então, quando a autoridade está indo na mesma direção ou tem leis que favorecem o reino de Deus, os princípios do reino de Deus, nós devemos obedecer. Nós devemos reconhecer e respeitar. Não só aqui nessa história, mas em outras passagens bíblicas, inclusive do Novo Testamento, onde nós somos aconselhados a respeitar toda a autoridade constituída. Agora, interessante, quando a gente olha nesse episódio aqui, Honorato, quem era César? César era um impostor, era um invasor, aquilo ali não era dele. Um tirano, né? Era um tirano, então ele não era dele. Né? E na realidade,
se a gente for olhar esta fala, nós não somos donos de nada. Nada é nosso. Mas Jesus usa a moeda, que tinha uma inscrição, tinha uma figura, e pergunta, de quem que é isso aqui? Ah, é a figura de César. César, o imperador, o império como um todo. Você vê do império, então entregue para o império. Né? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. César não tinha nada. Nada era dele, mas era a autoridade constituída naquele momento. E como autoridade, ele deveria ser respeitado. E aí também eu acho que mostra muita questão de não se apegar às coisas terrenas e materiais, né? Não que elas sejam erradas, né? Mas que a gente não se apegue totalmente, o nosso coração vai para esse lado. As coisas terrenas são dos terrenos. Uhum. Nós somos daqui. Essas coisas são necessárias para a gente, mas não é tudo na vida. Né? Você se apegar às coisas materiais, você acaba se destruindo como elas serão destruídas no final. Então, é aquela história de Jó. Né? A gente vem nu e a gente vai voltar nu. Nada temos. O que a gente precisa? Reconhecer a autoridade de Deus sobre todas as coisas. E essa é mais uma história para ilustrar essa verdade. Outra questão aqui, pastor. Jesus era contra as autoridades naquele tempo? E nos dias atuais, será que ele seria? Nem naquele tempo e nem hoje. Jesus sempre trabalhou de forma respeitosa. Você vê aí na Bíblia, nesse período, foi um período muito conturbado que Jesus veio, né? Se fosse você, quem sabe, para fazer o plano da salvação, não, vamos lá para a terra num período mais tranquilo, mas foi um período muito difícil. O seu povo estava sob o domínio dos romanos e a Bíblia descreve um período de ferro, não é? É um período de durezas, e o povo de Deus realmente foi muito oprimido. Mas Jesus, em momento nenhum, vai lá, põe o dedo no nariz das autoridades, não fica cutucando. Não, é o contrário, é de lá para cá. E os líderes religiosos querendo colocar Jesus contra a autoridade dos romanos. Essa história nos ensina também, Fernando, que nós devemos ser bons administradores dos recursos que Deus coloca em nossas mãos. Né? Você tem que devolver para Deus o que é de Deus. E você tem que cumprir com as suas responsabilidades legais, né? Pagar os seus impostos, contribuir para o bem-estar da sua cidade e reconhecer que Deus está acima de todas as Lembrando coisas. que isso ajuda para a gente não ser egoísta, né, pastor? Com certeza. Porque às vezes a gente acha, meu carro, minha casa, não sei o quê. Nada é nosso, porque até a casa você tem que pagar o imposto pelo uso da casa ou pelo uso do carro, né? Que é o uso de hipotelui, etc. Então é importante a gente colocar tudo nas mãos de Deus e colocar o nosso coração, principalmente, e saber que Ele está cuidando de tudo e é isso. Agora, Fernando, a lição de hoje, ela avança além dessa questão do imposto, a questão dos saduceus e a ressurreição. É um texto bem polêmico da lição, quando Jesus responde uma pergunta, ele diz, vocês estão errando porque vocês não conhecem o reino de Deus, vocês não conhecem as Escrituras, e Jesus faz uma declaração assim, que deixa muita gente inquieta até hoje, quando ele diz que no céu, no reino de Deus, não se casam e nem se dão em casamento. Eu quero desafiar você a estudar a sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos, capítulo 12, a partir do verso 18, e você fazer um estudo sobre essa questão. Como é que é? No céu não vai ter casamento? Será que não vai ter? Nós seremos conhecidos lá, não vamos conhecer ninguém, seremos como anjos, não vai ter... E se lá eu tiver casamento, solteiros, e aí? Como vai ser? E nessa história, o cara morreu, os 7 irmãos dele casaram com a viúva, nenhum deixou filhos, e eles perguntam, e lá? Ela será esposa de qual dos 7? Vai ter casamento no céu, sim ou não? Interaja conosco, coloque aí o seu comentário, a sua opinião aqui nesse canal, e nós agradecemos a sua participação. Valeu, Fernando. Tamo junto, Até a próxima, que Deus abençoe a todos. Um abraço.